Olá, tudo bem com vocês? Faz tempo que eu não apareço aqui para fazer live e hoje eu trouxe um tema que é muito importante que a gente olhe, que é se a sua criança foi autossuficiente. E se essa criança, a sua criança foi autossuficiente, a gente precisa tirar ela do castigo. Então esse vai ser o nosso tema, vai ser o nosso bate-papo, porque eu acredito que vocês que já me acompanham aqui tem uma conexão muito grande com essa questão de autossuficiência. Vocês estão sempre auxiliando os outros, sempre fazendo pelos outros, sempre fazendo a parte do outro. E isso mostra o quanto a sua criança, sim, foi autossuficiente. Ela precisou crescer antes do tempo. Ela amadureceu antes do tempo. Ela foi muito de uma maturidade precoce que não era para a idade dela, e a gente vai trazer ela aqui. Vocês vão sentir essa conexão para que vocês possam tirar essa criança desse castigo. Como é que vocês estão? Falem aqui comigo. Vamos ver quem é que chegou. Vou esperar um pouquinho porque o Insta demora para avisar e notificar que a gente está ao vivo. Vou até aqui colocar o nosso tema para o pessoal que entrar. Você depois que estiver assistindo também vai chegar aqui, pode ser que você vai assistir no gravado, é bom a gente deixar aqui tudo organizado. E como é que vocês estão? Faz tempo que eu não apareço por aqui no ao vivo, né? Mas eu estou sempre com vocês, nos stories, sempre trazendo aí um conteúdo para despertar vocês, para que vocês possam olhar para as questões que ainda não foram vistas, não foram olhadas por vocês. Muitas têm aí algumas questões que já têm uma consciência, né? Um nível de consciência maior. Mas e vocês? Como é que vocês estão? Me falem aqui. A Bárbara falou que tá tudo bem. Olha só, todas chegando. Então, quando a gente percebe que a gente fez muito na infância, e às vezes a gente não se deu conta, eu acabo até conversando com algumas pessoas que eu atendo e elas fazem, né, ao ponto que elas vão ali fazendo as conexões de como está a vida, porque quando a gente percebe como está a vida hoje, como a gente está se apresentando na vida, como a gente está nos nossos relacionamentos, na nossa vida financeira, no nosso trabalho, tudo ali, vamos dizer que me traz, não vou falar assim essa palavra denuncia, mas que acaba trazendo, a partir das histórias que vocês me contam, como eu fico imaginando como é que foi aquela criança. E é muito importante que eu falo para você, ó, volta lá atrás, olha lá como é que foi lá nos seus 3, 4, 5 anos. E aí tem pessoas que não lembram, não conseguem acessar lembranças, memórias, ou são muito superficiais. E por que a gente faz isso? Eu acho que é importante a gente falar sobre por que a gente muitas vezes não lembra da nossa infância, não lembra de situações que são importantes, mas dependendo do movimento e do exercício que a gente faz, a gente consegue acessar essas memórias. Por que a gente faz isso? A gente faz isso como um mecanismo de defesa para não sofrer novamente, para não entrar em contato. A gente desliga aquelas memórias, a gente desliga as emoções para não entrar em contato. E eu percebo também que as pessoas que mais têm dificuldades de vir para a terapia são as pessoas que são mais, que não têm muito contato com a emoção. São essas crianças que aprenderam a desligar as emoções para poder estar em contato sim com o mundo, e aí elas se desligam, se desconectam delas para poder se conectar com o outro. Até porque vocês que me acompanham aqui sempre, né, escutam eu falar. A nossa criança, ela não sabia não ser amada. Então, como que ela fez? Ela foi buscar o amor, a atenção, a validação no outro. Então, eu vou precisar fazer esse movimento. Então, algum movimento eu vou precisar fazer, porque aí o outro vai me ver. Então, eu vou precisar ser a boazinha. Então, eu vou precisar aprender a fazer as coisas de uma maneira com mais autonomia, com mais independência, porque aí eu não dou trabalho. Se eu não dou trabalho, alguém vem e fala, ai, que boazinha, ai, olha só, ela fez isso pra você, ela tá sempre a criança é validada nesse sentido, e aí onde ela fica? Nesse lugar da autossuficiência. E quando a gente é muito autossuficiente na infância, a gente vai trazendo toda essa dinâmica, todo esse contexto. A Bárbara aqui tá falando, o fato era bem assim. Então, e aí a gente vai trazendo esse movimento para nossa vida. E aí o que acontece?
Quando a nossa criança, ela tá de castigo nessa autossuficiência, que ela tá fazendo demais, sabe? São aquelas pessoas que cobram perfeição, tem sabe, aquela antena, aquele alerta para crítica, então ela fica ali, ela tem que fazer, ela não quer depender de ninguém, porque ela nem sabe o que é isso. E aí ela se cobra com um excesso tão grande, ela acha que ela tem que ficar naquele trabalho, naquele ambiente que não é saudável, ela tem que ficar num relacionamento que não é saudável. E olha só, quando eu falo para vocês que a nossa criança ela não sabia não ser amada, ela foi recebendo o amor de outras maneiras, até quando os pais eram agressivos, quando ela recebia uma chinelada ou um puxão de orelha. Esse movimento, nossa, quando eu faço isso, eu sou vista. Eu recebo toque, ou até em relações, em situações do assédio sexual. Então, nossa, aqui eu recebo amor, aqui eu recebo afeto. A criança não sabe diferenciar muitas vezes. Quantas vezes eu vou atender as mulheres, eu não sei se era, eu não sei. Sabe essa dúvida? Eu não sei se era, eu tenho dúvida, eu não lembro. Tem ali uma questão que realmente aconteceu. E aí o que acontece? A gente vai aprendendo, né, esse adulto autossuficiente, esse adulto que recebeu o amor dessa maneira, pela sua utilidade, pelaquilo que ela oferecia, ou até em situações de agressão e abuso. O que acontece? Ela traz essa informação para o dia de hoje, para o adulto. É assim que funciona, é dessa maneira que a gente recebe o amor. Por isso que muitas pessoas ficam em situações que não são saudáveis, porque foi ali, não é saudável para você que não viveu aquela história, não viveu na pele dela, na criança ali dela, mas para ela faz sentido estar ali, porque foi a dinâmica, foi aquilo que foi aprendido lá no passado. Então, essas pessoas, quando você olha de fora, que você vê aquela amiga num relacionamento que não é muito saudável, você vê a irmã num trabalho que não é muito legal, então você começa ali a identificar por que aquela pessoa se permite estar naquele lugar, se aquilo não é saudável para ela. Mas se ela aprendeu que daquela maneira ela recebia uma aprovação, uma validação, alguma coisa aconteceu ali. E olha só o que é mais importante. Essas pessoas são as que mais precisam de amor, de acolhimento. Porque elas não sabem o amor genuíno, verdadeiro. Sem elas terem que entregar alguma coisa, sem elas serem alguma coisa, sem elas precisarem mostrar, olha, eu faço isso, aí você me ama. Então elas não sabem. Então são essas pessoas que mais precisam estar em contato com afeto, com acolhimento, mas primeiro delas. Sabe aquela frase que eu também gosto muito de usar aqui? Seja o adulto que a sua criança não recebeu. Como que eu vou ser esse adulto? Se eu não aprendo, eu vou precisar aprender. Por isso que a gente fala que vir para a terapia é uma construção. A gente vem para a terapia, é uma construção esse processo de se permitir ao vínculo. Então, nossa, eu vou lá falar com a Priscila hoje no atendimento. Ai, será que eu falo isso para ela? Ai, será que eu vou mencionar isso? Ah, não, isso aqui eu não gosto nem de pensar, isso aqui eu não quero nem verbalizar, não quero nem me ouvir. Eu não quero ouvir nada disso. Tá fazendo sentido o que eu tô falando para vocês? Vocês estão conseguindo se conectar e ir lá para aquele lugar? Né? Se estiver fazendo sentido, aperta aí o coraçãozinho para que eu veja aqui subir os corações, para que eu possa perceber se vocês estão compreendendo a minha fala. Aqui a Bárbara ela colocou. Qual é a melhor forma de mudar isso quando a gente se cobra demais? Pois é. Quando a gente faz um movimento que a gente se cobra demais, lá na infância, vamos fazer comigo vamos lá para esse raciocínio até para fazer sentido para você. Se lá na infância a gente precisou fazer algo, se a gente precisou entregar algo para poder receber o amor, mesmo que seja, então às vezes a criança que apanha demais é daquela maneira que ela aprendeu a receber o amor. E aí teve até um momento, quando eu atendi a criança, eu tinha uma paciente, ela tinha 4 aninhos. E a gente desconfiava, eu e a escola, a gente estava desconfiando que a mãe estava sendo muito agressiva com ela, tinha ali alguma coisa que não estava muito, a gente não estava conseguindo compreender
E aí depois a gente conseguiu ter a informação que a mãe estava judiando muito da criança. Não era aquele tapa, aquelas coisas que não é saudável, né? Bater em criança não é saudável em ninguém, em ninguém. Mas aí a gente conseguiu ter o acesso que sim, a mãe estava agredindo a criança. E aí foi onde eu, né, nos movimentos, e aí eu nem tinha a consciência que eu tenho hoje, né, esse saber que a gente vem aprendendo tanto com a experiência clínica, como com os cursos, com os aprimoramentos, aonde ela falou assim, então você realmente quer ficar com a sua mãe? Porque o pai estava querendo tirar a guarda, né, da mãe. Ah, ela me bate, mas ela é minha mãe. Ela me bate, mas ela é minha mãe. Então, a criança, ela suporta a agressão, mas ela não suporta não ter o amor da mãe. Então, foi isso, e é isso que mantém os adultos em situações que não são saudáveis. Eu apanho, mas é minha mãe. Eu apanho do meu parceiro, mas ele fala que me ama. Ele disse sim lá no altar. Ele me escolheu. Então, o suportar, eu suporto a dor. Então, esse adulto, ele aprendeu a suportar a dor. É mais fácil suportar a dor, os abusos, do que suportar o abandono. Então, de alguma maneira, às vezes a sua história não é dessa maneira, ela não tem essa agressividade, não tem esse abuso, mas quando você chegou na família, de alguma maneira a sua criança interpretou que ela não tinha prioridade. Ou a mãe estava numa depressão pós-parto, a mãe estava preocupada com o marido que tinha uma relação extraconjugal, a mãe estava preocupada em ter dinheiro para pagar as contas. Então, não necessariamente você tem essa história clássica da mãe que agrediu, do pai que abusou, não. Mas às vezes a gente nasceu em um momento em que os nossos pais não estavam esperando a gente chegar. Ou quando a gente chegou, tinha alguma coisa mais importante para esses pais olharem. E quando a gente chega nesse contexto, a nossa criança entende que ela não é prioridade e que de alguma forma ela tem que ajudar, ela tem que colaborar com aquele cenário disfuncional onde ela começa a crescer rápido demais. Então ela amadurece rápido demais, que é a criança boazinha, que é a criança que de alguma maneira vai buscar atenção de alguma forma, e às vezes tem a criança boazinha e tem aquela criança que demanda, a criança que é muito agitada, inquieta, e é ali que ela aprende a chamar a atenção para receber o afeto, para apanhar, e é ali onde ela tem o toque, aonde ela vai buscar outras formas de amor, porque, como eu falei, a nossa criança não sabia não ser amada. E vamos buscar o amor de diversas maneiras. E nesse lugar que a gente vai buscando o amor de diversas maneiras é onde a nossa criança ainda está de castigo. Então, se hoje você tem um trabalho que você não gosta, se hoje você está em uma relação que você consegue perceber que não é saudável, se você está em qualquer situação que você sente que não tem alguma coisa disfuncional, eu já ouvi muito que não era legal o lugar onde eu estou ou com a pessoa que eu estou, tem aí uma criança de castigo. Tem uma criança que precisa que o seu adulto vá lá e resgate ela. E qual é essa chave? O amor, o acolhimento, o afeto, a generosidade e a compaixão com você. Com você. Então, quando eu consigo olhar para mim e consigo olhar e falar assim, não, eu sou prioridade da minha vida, eu vou aprender a cuidar de mim. Então é um aprendizado, é um processo aonde eu vou precisar me conectar com as minhas emoções que até então eu havia desligado. Eu havia estado muito mais prática, muito mais autossuficiente, independente, porque eu não quero entrar em contato em pedir ajuda, em olha, isso aqui tá difícil, olha, eu preciso do seu apoio. Não, eu não tenho, eu não sei fazer isso. A minha criança, a sua criança não aprendeu a fazer isso. E se nós não aprendemos, qual que é o movimento? O caminho que é conhecido. O caminho que me trouxe até aqui.
o caminho da minha sobrevivência. Perceba? Diante disso, o que vocês vão acessando, quais as memórias que vocês vão, que vai chegando para vocês, podem aqui fazer as perguntas. Vamos deixar essa live interativa. Eu gosto muito quando vocês fazem as perguntas, fica muito mais dinâmico aqui o papo, né? Que eu não fico falando sozinho. A Bárbara fala que faz todo sentido, a Gisele também. Então, percebam o quanto a gente vai se desconectando das nossas emoções, do nosso corpo, para começar a ser útil. Então eu vou ser útil, eu não quero entrar com isso aqui eu vou sofrer, eu não quero sofrer, eu não vou, mas eu suporto ficar em lugares aonde eu recebo pouco e tá tudo bem, é aquilo que eu aprendi, aquilo que eu dou conta. Então hoje, como será para você sair desse lugar? Esse lugar de sobrevivência para entrar nesse lugar do auto-amor, da compaixão, de ser generosa com você. Olha aqui a Josi colocou. Exatamente. Sofro sozinha e me isolo. Não sabia receber apoio. Me afasto. Olha só, Josi, que importante quando você compartilha com a gente essa questão de que você veio aí nessa construção, o quanto vai fazendo sentido. Então, qual que é o movimento? Aprender a se conectar novamente com as nossas emoções, que é estar vulnerável. O estar vulnerável. Então, é esse movimento de o quanto eu posso, o quanto eu me permito a estar nesse lugar de vulnerabilidade e não de fraqueza, mas de vulnerabilidade, onde eu vou me abrir. E esse processo, ele é construído na terapia, com um vínculo, né? Então, a psicóloga com a pessoa que chega. Então, esse vínculo de, sim, eu vou estar aqui, vou segurar na sua mão, eu vou auxiliar você a passar por isso. Porque isso é importante, esse vínculo, essa confiança, né? A Bárbara coloca, hoje eu estou me tornando fria ouvindo e me parece uma defesa. Sim, então cria-se a barreira, você vai conseguindo perceber. E é bem ruim se sentir vulnerável para mim, ela coloca. O pedir ajuda, o apoio, porque lá no passado a criança não recebeu. A criança não foi vista, ou como eu falei, ela chegou num lugar onde ela não era prioridade. E aí foi só os cuidados práticos. Os cuidados práticos, a roupa, a alimentação, né? Então não foi nutrido o amor, o afeto. A Gi coloca, eu me sinto sempre aculpada e não consigo me expressar e falar o que sinto, aculpada. Então, logo se eu estou aculpada, se eu me coloco nesse lugar de culpa, eu estou dando uma utilidade para tudo isso. Então, quando você vai se expressar, você se culpa logo, nossa, esse lugar é novo para mim, eu tenho medo. Quando a gente fala de culpa, a gente já atrela medo, né? Então, eu tenho medo de me expressar, porque logo o que vão pensar de mim quando eu começo a me posicionar e quando eu começo a ser autêntica, porque aí esse é o processo. Então, a vulnerabilidade e a autenticidade. Então, quando eu sou vulnerável, quando eu mostro assim, olha, hoje eu não sei sobre isso, eu não estou disponível para fazer isso para você. Então, nossa, mas como assim? Porque lá no passado a gente aprendeu que a nossa identidade, quem nós éramos, através daquilo que a gente entregava, a nossa utilidade. Ela é boazinha, ela faz para todo mundo. Olha a identidade sendo formada pela utilidade que eu entregava. Não era assim, ai, fulano, ai, como eu te amo, independente daquilo que você me entrega. Não foi. A maior parte da realidade de vocês não foi assim. Não foi assim. E aí, a Josi coloca, e eu nem sabia o que é ser vulnerável. A vulnerabilidade, pois é. O adulto saudável, ele entra em contato com essa vulnerabilidade. Porque quem disse que o adulto saudável é perfeito? Não existe perfeição. Não existe. O perfeito não está na Terra, né? Então, quando eu entro em contato com a minha vulnerabilidade, eu mostro quem eu sou de verdade. Que tem dia que pode ser que eu estou disponível, pode ser dia que eu não estou,
e eu olho para mim, eu me acolho, eu não estou ali naquele olhar daquela tirana, não tem? Todo mundo tem uma tirana interna que nos habita, que a gente precisa aprender a silenciar, porque essa voz é uma voz da professora, da vizinha, da amiga, dos pais principalmente, das pessoas que foram mais importantes na primeira infância, que os nossos primeiros 7 anos, elas ficam ali, ecoando dentro da nossa cabeça. Não, mas não era assim, você tem que fazer assim. Ah, mas olha, você não tirou a nota boa, você não arrumou a sua cama, você não lavou, você não cuidou do seu irmão, você não dividiu o brinquedo. Nossa, então, olha a identidade sendo formada pela utilidade. Olha isso. Olha como isso é forte. E aí, aonde? E aí eu pergunto para vocês, aonde está a sua criança de castigo? No trabalho? Nas relações? Nas amizades? Presa dentro de casa? Aonde a sua criança está de castigo com toda a autossuficiência que ela aprendeu? Então, você consegue perceber aonde está a sua criança? Olha só. E a Bárbara coloca, qual a relação disso com a vergonha? Pois às vezes parece vergonhoso estar numa situação como essa. Sim, a vulnerabilidade que você fala. Por que vergonha? Né? Perceba, vergonha. Quem? Quem é você para ser autêntica? Quem é você para agora começar a falar não se você sempre foi boazinha? Quem é você? Pois é. Aí vem a vergonha. Nossa, mas eu posso ser vulnerável? Eu posso falar que eu não quero, que eu não sei, que hoje eu não estou aqui à disposição de ninguém? Pois é. E aí o que acontece? Nós vamos nos mascarando. A gente vai entrando em lugares, a gente começa a ter comportamentos onde a gente mascara quem nós somos. Porque a nossa essência, a nossa verdade, a nossa autenticidade, ela pula a todo momento. Ela pula. Então, às vezes a pessoa tá cheia de sintomas de ansiedade, depressão, vários sintomas no corpo, porque o corpo fala. Ali, ó, é a autenticidade querendo falar. É a sua autenticidade mostrando, olha, se você não olhar para você, o seu corpo, ele adoece. Quando você não para, o seu corpo para por você. Então, quando ela coloca, mas eu vou me sentir culpada, eu tenho vergonha de fazer isso, logo eu tenho um medo atrás. Eu tenho um medo. Então, se eu tenho medo, porque lá no passado qual era o meu medo? O medo de não ser amada. Pelo medo de não ser amada, eu fui aprendendo a me colocar em alguns lugares, a desenvolver alguns comportamentos, algumas máscaras. Por quê? Porque eu tinha medo. Então perceba que pelo medo do amor, de não ser amada, eu entrei nesses lugares. E eu continuo com medo e sustentando tudo isso. Então quando eu encaro o medo, quando eu olho para esse medo e vejo que às vezes é idealizações, ilusões infantis, de tentar criar uma relação que nunca existiu, muitas vezes com os nossos pais e cuidadores, as pessoas mais principais da nossa infância. Então quando eu olho para tudo isso, sim, era o medo daquela criança que não sabia não ser amada, que ela foi buscar as relações de dependência, codependência, fazendo tudo para todo mundo, ou esperando, porque também tem o outro lado, as pessoas que estão esperando que alguém venha salvar, alguém venha me tirar do buraco, alguém venha fazer isso por mim. Tem os que fazem e os que estão esperando, aqueles que dependem da ajuda que o outro fornece e aqueles que dependem da ajuda que fornece para o outro. E é super contraditório, mas existem. Então, esse medo. Então, tudo tem aí um medo. Por que eu não sou autêntica? Por que eu não mostro? Por que eu não falo não? Porque agora eu estou com vergonha disso. Não, eu ainda não estou boa o suficiente para estar nesse lugar. Porque eu não me permiti a olhar para tudo isso. Ou porque tem aí demandas que eu preciso ficar aí construindo relações que às vezes não existiram, e eu preciso olhar para isso. O adulto, hoje, por qual motivo hoje a gente precisa de terapia? A terapia é algo fundamental em algum momento da sua vida. Não falo para a gente fazer eternamente terapia, não.
Isso tem as análises com psicanalistas, que você fica ali, porque sempre tem uma demanda. Só que são coisas, né, que se arrastam, né? Agora a terapia, ela precisa ser mais focada, ela tem que ser mais objetiva, trazer muita clareza. O que eu observo muito são pessoas que chegam até mim, que passaram 15, 10 anos na terapia e sem muita clareza do que estavam fazendo lá. Nossa, mas por que eu faço isso? É por conta da minha mãe, do meu... E então, e aí? Né? Ah, mas e aí? Ah, mas o meu pai... E aí, o pai e a mãe? A gente precisa entender que quando a gente chegou na vida dos nossos pais, eles entregaram aquilo que eles tinham. Só que se a gente ainda fica querendo a relação que a gente não teve lá na infância, a gente não avança. A nossa criança fica de castigo nos lugares, esperando, ou numa tentativa, o nosso adulto fica batendo a cabeça, esperando que essas relações sejam daquela maneira que aquela criança idealizou um dia. Então, tem muitas, quando eu falo, né, desses adultos que chegam com essas idealizações ou com essas queixas para os pais, a gente precisa olhar para tudo isso e compreender que os nossos pais nem sempre estavam disponíveis afetivamente da maneira que a gente queria. Ah, mas eu queria ter tido isso, eu queria... E aí o que acontece? Quando essas relações elas não existiram da maneira que a nossa criança quis, a gente vai buscar isso fora. A gente vai buscar isso sendo autossuficiente, nos relacionamentos, no trabalho, e aí ficando nessa tentativa, sabe? Batendo cabeça, criando confusões, distrações para buscar aquela relação que nunca existiu. Esse amor que nunca existiu. Logo, quando eu falo aqui para vocês, né, sempre, às vezes estou em algum lugar, cuidem de vocês, se priorizem. Por qual motivo? Sempre esse alerta, sempre essa lembrança. Volta. Vamos olhar para isso. O amar, o se amar. Tá fazendo sentido? Aperta aí. Aperta aí o botão que eu quero saber se está fazendo sentido que eu estou trazendo aqui para vocês. Olha só, a Cristina colocou aqui. É desafiador ao dizer não para a pessoa. Sim, é desafiador dizer não para a pessoa. Mas eu acredito que é mais desafiador para você se permitir a dizer esse não. Porque o outro é o outro. O outro, aquilo que o outro vai pensar, né? São questões, questionamentos do outro. Mas por qual motivo que eu não posso falar não? Por qual motivo eu não posso falar não? Por qual motivo eu ainda preciso sustentar aquela autossuficiência lá do passado? Por que eu tenho que falar sim para todo mundo? Por quê? Perceba, né? Aí a Cristina coloca, querendo agradar todo mundo. Pois é. E a Josi coloca, eu não me sinto boa o suficiente para ter uma profissão, um emprego que me dê satisfação. Sempre fico frustrada no meu emprego. Olha só, então a criança da Josi tá presa no emprego. Ela tá de castigo aí, porque ela ainda não é boa o suficiente. Olha a fala, eu ainda não sou boa o suficiente. Então é como se você estivesse olhando para sua criança e falando assim, você ainda não é boa o suficiente, você não vai passar de ano porque você não tirou a nota que você teria que tirar. Então olha a tirania da nossa adulta falando isso para nossa criança. Agora, percebam como é isso. Como é isso, principalmente para você, Josi, que coloca aí essa fala. Que bom, eu agradeço o seu compartilhar. Então, eu não sinto o que eu ainda preciso, qual é a aprovação que eu preciso ter. Presta bem atenção no que eu tô falando. Qual é a aprovação que eu ainda estou esperando? A minha criança tá de castigo nos empregos, ai, olha, eu nem sei. Ia até falar uma coisa aqui, mas não vou falar. Ai, esses empregos aqui. Ai, tá lá, aquela criança. Então imagina, José, aquela criança sentadinha naquele emprego chato. Esperando quem ir lá e falar, pronto, agora você tá pronta. Agora você pode ir. Agora você tá pronta, você passou de ano, agora você pode ir. Tá vendo? Aí a Josi coloca, nossa, como eu escutei isso. Pois é. Então, é pegar na mãozinha dessa criança,
Não, agora você vem comigo, você tá liberada. Eu te libero desses empregos chatos. A Bárbara coloca, acredito que isso é mais difícil se aceitar, principalmente as minhas falhas. Olha aí, essa é a vulnerabilidade. Nós somos a junção das nossas imperfeições, dos nossos defeitos, com as nossas potências. Então, eu preciso olhar para isso. Eu não sou tão boa assim. E a gente às vezes vai olhar e falar assim, eu não sou bom em tudo isso. Não sou. Então, isso aí eu delego. Olha, isso aqui eu não dou conta. Né? Não gosto de atender casal. Tem um amigaço que, olha, vai lá, os casais. Não vou. Não gosto de atender dependente químico. Não gosto. Ó, tem um amigão para fazer isso para você. As crianças, não sou mãe. É hipócrita da minha parte, não é coerente querer atender criança mais. Não é. Imagina eu sentada, a mãe perfeita, porque a mãe perfeita é a que não tem filhos, né? Orientando pais. Imagina, não é coerente. Vamos lá, a fulana tá lá, ela atende os filhos. Olha, eu indico para você atender, mas não. Eu preciso ser coerente com aquilo que eu estou entregando aqui para vocês. Né? Então, é muito importante, Josi. Então, com essa fala que você traz, vamos tirar as nossas crianças dos castigos que nós mesmos a colocamos ou que alguns cuidadores, pais, colocaram elas. Então, quando a gente percebe que toda essa autossuficiência, esse desejo insano de querer abraçar tudo, que nós somos a boazinha, que damos conta de tudo. Quando a gente tira essa responsabilidade, essa mochilinha pesada das costas dessa criança, ufa, até a gente respira aliviado. Então percebam o quanto precisa acontecer da permissão de cada um de identificar aonde está essa criança de castigo para tirar essa criança de castigo. Porque o que mais eu vejo são as crianças de castigo e ainda esperando serem liberadas desse castigo. Em algum momento alguém vai vir me amar, alguém vai vir me entregar agora a estrelinha de que eu passei de ano, de que eu sou uma boa menina. Não dá. Esse movimento é nós quem vamos fazer com essa criança. A gente vai precisar aprender a ser esse adulto. Em coisas práticas, naquilo que você gosta, lembra do que você gostava quando você era criança, o que você fazia. As brincadeiras mais, assim, as principais que a gente mais gostava. Vai lá, olha para isso, o que você gostava. Aquela comida que eu gosto. Mas é sempre tudo com moderação, porque senão a gente vai para distração, a gente vai de um ponto para o outro. Então agora eu vou comer tudo que eu não podia. Vou comer todo o chocolate do mundo. Não, hoje o adulto também vai olhar para a nossa criança e vai falar, não, hoje não. Hoje você tem que fazer isso. Não, hoje a gente vai ter que acordar cedo, nós vamos ter que trabalhar e a gente vai ter que fazer nossa atividade física. Olha, nem sempre, né? A criança, ela quer fazer tudo do jeito dela, mas o adulto hoje precisa vir e colocar limites, né? Com tudo isso que eu falei para vocês, de uma maneira bem objetiva, mas eu acredito que bem prática, para que vocês possam olhar para essas questões pontuais da vida de vocês, tem alguma pergunta que vocês gostariam de fazer antes da gente fazer um exercício? Vamos lá, vou esperar vocês. Perceba o que tem aí. É sempre muito bom quando vocês compartilham, quando vocês fazem as perguntas. Às vezes a pergunta de você é a pergunta de uma outra pessoa, alguém, né, chega e fala, nossa, que interessante. A Josi coloca, eu escutei muito, você é tão sábia, tão esperta e não se esforça para fazer melhor, fica só na média. Olha só, fica só na média. Pois é. E aí, se eu fico só na média, eu acredito que eu não sou boa o suficiente. Então, o quanto, Josi, você vem validando essa voz, você percebe? O quanto você vem validando isso quando você fala que você ainda não está se sentindo boa o suficiente para estar em lugares diferentes, para estar em ambientes saudáveis, funcionais. Por quê? Porque se eu sou a aluna que só fica na média, como é que vai ser? Eu sou essa aluna que estou só na média, então eu tenho que ficar em lugares que me cabem, que são
esses lugares aqui, esses lugares que não são muito saudáveis. Olha aí, a Josi, percebi agora. Olha que bom. Olha a clareza que chega aí, né? Então, imagina que a janela tava com a cortina, você descortinou. Olha só que maravilha. Fico muito feliz com isso. Isso é muito importante. Então, agora eu vou convidar vocês para a gente fazer um exercício. Veja aí onde vocês estão, se vocês podem fechar os olhos. Se vocês podem... Olha, eu já escutava muito dos professores. Então, perceba que essa voz da sua tirana que te habita aí, ela precisa o quê? Ser silenciada. Silenciada. E nós vamos fazer isso no exercício agora. Então, vamos lá. Vamos para um momentinho onde vocês colocam o fone, né? Um lugar onde vocês podem ficar mais reservadas. Se vocês não estão nesse lugar, eu vou deixar essa live gravada, que eu acho que é importante para vocês. E aí vocês voltam e assistam e façam. Esses exercícios, eles são muito importantes, porque é o que vocês precisam começar a aprender a fazer, que é a conexão. Como a gente se desliga das nossas emoções, a gente acaba se desconectando da nossa essência e nós vamos fazer o quê? A gente vai buscar, né? Com todo esse movimento de se desligar das nossas emoções, a gente fica num campo muito racional, a gente só quer entrar aqui em contato com essa razão, e aqui dentro do racional, sabe quem tá? A tirana. A tirana, essas vozes que não são reais, que a gente acaba trazendo e colocando, e aí por isso que a gente fica ali, colocando, mantendo a nossa criança de castigo. Vamos lá? Então eu vou pedir para que vocês fechem os olhos, façam algumas respirações profundas, no mínimo 3 respirações profundas com os olhos fechados, observando, se conectando com o corpo, cada parte do seu corpo é sábio. Perceba quais foram as sensações que chegaram com a minha fala, com a informação que eu trouxe para vocês, até com a clareza e as interpretações que vocês foram fazendo. Então percebam que a sua criança fez e teve ali uma interpretação, e agora que a sua adulta vai dar uma outra interpretação. O seu corpo vai trazer isso. Então vai sentindo, vai percebendo, vai respirando, inalando, exalando. Isso. Vai percebendo como o seu corpo fica quando você olha para ele, quando você se conecta com o seu corpo. E vai imaginando e visualizando como se você estivesse descendo uma escada para baixo. Cada passo para baixo. Então, com os olhos fechados, imaginando que você está fazendo esse movimento, um passo de cada vez. Concentra a atenção na sola dos pés, nos seus pés, nos dedos dos pés. Então, sente como se você tivesse cada passo para baixo, você faz um movimento de apertar os pés. Mesmo se você estiver com os pés fora do chão, faça um movimento com os dedos dos pés, um movimento de descida da escada, cada passo para baixo, cada passo para baixo, descendo, descendo, olhando para os pés, imaginando e visualizando os pés diminuindo de tamanho, os pés diminuindo de tamanho, cada passo para baixo, cada passo para baixo. Isso. Nesse momento, você chegou no final da sua escada e você nota que você chegou na casa aonde você morou. Olhe para tudo com muita curiosidade, sem preocupar se é curiosidade, sabe? Sem se preocupar se tem uma fantasia e não. Lembra da primeira casa que você cresceu, que você tem fotos, vá lembrando das fotos, sensações, cheiros. Você chegou, a sua criança está aí. Se imagine até 7 anos de idade, 4, 5 anos. Vá olhando para essa casa, os lugares que a sua criança mais gostava de estar, que a sua criança mais gostava de brincar. Vai para esse lugar, aonde você vai sentir o momento, você vai sentir o lugar, o cômodo dessa casa, o quintal, os brinquedos que a sua criança brincava, tinha. Olha para tudo, explore esse ambiente, explore essa casa. Vai explorando, olhando cada lugar, cada detalhe.
Faça uma respiração profunda, sinta-se aí. Vai sentindo, percebendo como tudo está aí, como tudo ficou aí. Isso, olha para tudo. E agora você vai imaginar e visualizar a sua adulta chegando nessa casa. Você vai imaginar e visualizar a sua adulta chegando nessa casa. E você vai até a sua criança. A sua adulta vai se encontrar com a sua criança. Sim, vai se aproximando aos poucos e perceba qual foi a sensação que a sua criança teve, como fica o semblante da sua criança quando ela encontra com a sua adulta. Você vai imaginar e visualizar a sua criança olhando para a sua adulta. Perceba a sensação, o sentimento. Perceba se ela permite que você se aproxime. Vá se aproximando. Isso. Perceba como é se aproximar da sua criança, como ela fica. Aos poucos, vai chegando perto da sua criança. E diga assim para ela: agora eu estou aqui para você. Eu vim te buscar. Você confia em mim? Agora eu estou aqui para você. Eu vim te buscar. Você confia em mim? E perceba como ela fica, qual é a sensação que chega aí para ela, para você. Veja como é, estenda. A adulta vai estender os braços, vai abrir os braços. Veja se é possível a sua criança se permitir ao abraço, ao acolhimento. Imagine e visualize. Se a sua criança permite, se ela abre um sorriso, acolha. Isso, dê um cheirinho na cabeça dela, sente, né? Se você está com as mãos livres, toca no seu corpo, nos seus braços, principalmente, faça esse movimento de se abraçar. Toca no seu corpo. Faça essa conexão com o seu corpo. Isso. Faça uma respiração agora. Diga: agora eu estou aqui para você. Eu estou aqui para você. Você é importante para mim. Eu estou aprendendo a te amar. Eu estou aprendendo a te amar. E você vai imaginar e visualizar esse semblante dela. Se ela não permite muito a aproximação agora, tudo bem. Só diga para ela se ela pode te acompanhar. Se ela não puder, apenas olhe para ela nos olhos, diga que você vai esperar o tempo dela. Agora, se a sua criança acompanhou você, permitiu o abraço, você vai imaginando e visualizando você saindo da casa, indo em um lugar onde você gosta muito. Se você gosta de praia, você vai sentir, imaginar e visualizar você caminhando na beira da praia, em direção à areia, caminhando em direção ao mar, bem na beirinha. Se você gosta do campo, de pisar na grama, imagine e visualize você neste lugar. Perceba onde a sua criança deseja ir, você vai levá-la. Isso, imagine e mantém. Fixa essa imagem de você junto com a criança, em um lugar diferente da casa, um lugar amplo, aberto, e respire, sentindo a diferença do ar no outro ambiente. Muito bem. Traga com você essa criança, né, para perto, e você imagina e visualiza essa criança diminuindo de tamanho, e você agora vai sentir colocando essa criança no seu coração, fazendo uma fusão, deixando ela aqui dentro do seu coração. Acolha a sua criança. Vai acolhendo, trazendo ela para próximo de você.
Faça uma respiração profunda e novamente você vai imaginar e visualizar você subindo a escada. A escada que você desceu, agora você sobe a escada. Cada passo para cima, vai ficando em alerta, em controle do seu corpo, da sua mente, tomando consciência de onde você está, subindo, subindo, subindo. Chegando ao final da escada, faça uma respiração profunda, eleva os braços acima da cabeça, ó, alonga, cresce na postura, dá um espaço entre as vértebras da sua coluna, isso, e solta aos poucos, abrindo os olhos, muito bem, quem fez, quem se permitiu a esse movimento, a esse exercício, né? Em uma palavra, resuma em uma palavra qual foi a sensação que você sentiu. Respire, perceba qual foi a sensação que você sentiu com esse exercício. Vou esperar aqui vocês colocarem, para eu tirar aqui uma cartinha para vocês, uma mensagem. Vamos lá. Então, vocês podem colocar qual foi a sensação que vocês tiveram. Vamos lá. Estranho. Acolhida, a Cristina colocou. Acolhida. Muito bem. Vou pegar aqui uma cartinha para vocês. A cartinha que eu quero, ela não tá aqui perto de mim, mas nós vamos lá buscar. Peraí, que eu quero... Achei que ela tava aqui na minha gaveta, mas ela não estava, mas eu já peguei. Então, é essa cartinha que nós vamos usar. Vamos lá. Todas colocando aqui. Quero usar essas verdes que é da cura, né? A jornada de cura, que eu acho que é importante para vocês nesse momento. Então, Bárbara, se conecte com o que você... que você sentiu, essa estranheza. Vamos lá. Respira, inala, exala. Vamos ver qual é a mensagem que vem para você. Hoje eu acolho sintonizar a minha essência. Sou uma alma imortal. Me recebo e me aceito em todas as fases que compreendem o período do nascimento até a morte. Minha essência é atemporal. Olha só, hoje eu escolho sintonizar a minha essência. Então, Bárbara, sintonize aí a sua essência, né? Você vê quando você fala estranho, porque você está aprendendo a lidar com os seus sentimentos. Em alguns momentos você pode ter desligado as suas emoções. Então, se conecte com a sua essência. Vamos lá, Cris? Respira, inala, exala. O acolhimento. Vamos ver. Vamos ver qual é a mensagem que vem para a Cris. Hoje eu escolho sintonizar a cura. Me abro para curar velhos padrões, meus e de minha família, que geram doenças, sofrimentos e desequilíbrios. Sou uma fonte que irradia cura. Que maravilha, hein? A Josi colocou, vou fazer depois, estou no serviço. Comecei a fazer e me emocionei muito, não deu. Mas eu vou aqui tirar aqui uma cartinha para a Josi, vamos ver, Josi, qual é a mensagem para você. Respira, inala, exala. Hoje eu escolho sintonizar a gratidão. Hoje eu acolho e abraço o meu corpo, que luta para se autorregular e curar. Me abraço e digo obrigado. Olha que lindo! A Fê colocou, não consegui terminar, mas senti esperançosa. Muito bem. Respira, Fê, inala, exala. Vamos ver qual é a mensagem que vem para você. Esperança, olha só que sintonia! Hoje eu escolho sintonizar esperança. Há um caminho deste lugar aonde eu estou até aonde eu quero chegar. Eu o percorro com entrega e esperança. Olha que lindo, olha, tá sintonizada na vibração, ressoou aí, que interessante. A Bárbara colocou eita, a Josi colocou gratidão,
A Gi colocou, vou fazer mais tarde, estou no horário de trabalho. Vamos lá, Gi, respira, inala, exala. A mensagem da Gi. Hoje eu escolho sintonizar o alto valor. Eu prometo dar mais atenção e amor a mim mesma. Eu me aceito em todos os meus aspectos e eu me perdoo, me recebo e celebro minha presença no mundo. Olha só que maravilha! Alto valor, se autovalorize. Muito bem. A Cris colocou, fez todo sentido a minha carta. A Fê colocou um coraçãozinho. Que bom, que bom. Muito obrigada a vocês que estiveram aqui, que fez sentido, tocou vocês. Esse exercício da gente ir até a nossa casa da nossa primeira infância e trazer a nossa criança, nosso adulto, ele é muito importante, ele é poderoso. Então, vocês podem fazer antes de dormir, em dias que vocês estão aonde as vozes da tirana tá muito mais presente, muito mais forte dentro de vocês. É um movimento de se conectar. A nossa criança, ela nunca cresce. As nossas emoções são da nossa criança e a gente precisa hoje ser o adulto que vai aprender a se autorregular para que a gente possa trazer essa mensagem mais saudável, mais funcional. Obrigada, você é incrível. Eu que agradeço, Bárbara, sempre os compartilhares, está sempre por aqui, isso é muito bom. E lembrando que no dia 1º do 10 nós vamos ter o nosso encontro que é o Permita-se. Vai ser um movimento muito lindo de conexão, a gente fazer esse movimento de se amar, de se permitir entrar nesse lugar desse auto-amor, que muitas das vezes é o que que a gente está deixando de lado. A gente entra no movimento de autossuficiência, de querer dar conta de tudo, e a gente esquece do principal, que é o se acolher, tá bom? A Gisele colocou, faz todo sentido para o meu momento presente. Muito bem. Então, vocês que sentirem aí o chamado de vir, né? Então, se organizem, se permitam a estar aqui com a gente no dia 1º do 10, aqui em Itanhaém. Quem quiser mais informações, quem tiver interesse, entre em contato comigo, porque vai ser, assim, uma manhã super especial para vocês entrarem nesse movimento, de olharem para vocês, de se acolherem, de se conectarem, para sim sentirem o quanto é importante esse movimento acontecer, para que vocês se aproximem desse lugar do acolhimento, do afeto, da compaixão, tá bom? Então, uma ótima sexta-feira para vocês, um excelente final de semana e a gente se vê aqui no Instagram. Tchau, tchau!